Então, você imaginando o acesso a um banco de dados, o uso do software em si, a gravação de dados, assistência técnica, você tem uma série de atividades que são prestadas essencialmente de nuvem e que talvez eu deva separar. Então, eu já tenho aqui uma insegurança em como aplicar esse negócio. Isso é internacional. Cada país vai tomar uma atitude em relação a isso, a não ser que nós tenhamos realmente uma nova abordagem para essa economia digitalizada. E aí, nós caímos no projeto BEPS, nós começamos a falar sobre Pillar 1, Pillar 2, quem sabe um terceiro, né, pilar que tem sido proposto por alguns acadêmicos, que é a nova proposta da OCDE para resolver essa insegurança em eu tentar aplicar acordos e normas internacionais analógicas para um cenário digitalizado, em um cenário analógico eu acabo permitindo que as empresas também realizem planejamentos tributários que não vou dizer que sejam abusivos, mas que muitos países passaram a não tolerar até por uma necessidade de arrecadação, né? Então eu tenho hoje uma dificuldade de aplicar as normas dos acordos de tributação. Eu tenho projetos para alterar uma série de princípios no direito tributário internacional que vai envolver muito preço de transferência, mas não apenas. Porque quando você olha para o Pillar 1, é lógico que muitas regras de preço de transferência vão estar sendo afetadas, mas não diz respeito apenas a partes relacionadas. Essa atribuição dos lucros entre os países vai alcançar operações entre partes relacionadas e partes não relacionadas. Antes de entrar no Brasil, já ainda ficando um pouco nesse cenário de discussões internacionais, algo muito parecido com essa dificuldade de classificar esses rendimentos vai afetar a discussão a respeito das normas de preço de transferência. Por quê? Eu preciso primeiro identificar do que eu estou falando, para aí eu decidir qual método de preço de transferência eu vou aplicar para fazer a atribuição dos lucros entre as partes relacionadas. Então, do que eu estou falando? De um serviço? É um intangível? É um tangível? Que negócio é esse? A depender, eu vou ter aí comparáveis adequados, métodos adequados, então a qualificação é um passo inicial. Então, entender a pizza que o Alexandre explicou para a gente, assim, não dá para continuar a conversar sem ter tido essa explicação mesmo, e parece que muita gente não teve oportunidade, Alexandre. Você vai ter que falar para o mundo inteiro, não vai ter jeito agora. E no Brasil, como é que fica esse negócio? No Brasil, a gente está bebendo uma água semelhante com as nossas peculiaridades. Então, no Brasil, nós temos o imposto de renda retido na fonte, né, que, se for uma prestação de serviço em geral, como já adiantou, vai estar numa alíquota de 25%. Ele falou muito da solução de consulta 191, que tratou toda essa atribuição que eu vou tratar aqui agora. Se eu tenho royalties ou se eu tenho serviço técnico, aí não é 25, aí é 15. Aí você molha o bico e fala, mas aí tem a CID de mais 10. E aí isso vai ter talvez um reflexo super relevante na aplicação dos acordos de bitributação, que aí a gente, ao fazer a atribuição entre uma das caixinhas dos acordos de bitributação, artigo 7º, se dizia antigamente 21 ou o 12, a limitação em 15 só para IR e uma outra de 10% que não é alcançado pelo tratado em 10, que é a CID, vai ser relevante. O que a solução de consulta falou ao analisar uma operação de SaaS? Falou, olha, não dá para chamar isso aqui de royalties. Por quê? O Giacomo também foi preciso. Olha, ela olhou para a plataforma, não olhou para aquelas atividades, né, outras principais que estavam sendo contratadas, e olhou para a plataforma. E aí falou, poxa, isso daqui não é royalties. Isso daqui é um serviço. E é um serviço que envolve uma elaboração, é uma tributação em cloud computing, tributação na nuvem, isso daqui é uma atividade em nuvem, então é técnico. Logo, eu aplico a alíquota de 15%, né, para IR
retido na fonte e mais 10 de CID. Só que tem um detalhe, que é uma peculiaridade brasileira. Muitos dos acordos de bitributação celebrados pelo Brasil, no seu protocolo, equipara serviço técnico a royalty. E aí eu aplico o artigo 12. Então, o Brasil, como fonte, pode tributar em até 15. Olha que coincidência, IR fonte de 15. E aí o Brasil também aplica um CID de 10, porque, afinal de contas, e esse tem sido o entendimento dos tribunais, predominantemente até o momento, CID não está abrangido pelos acordos de bitributação celebrados pelo Brasil. Não seria um tributo substancialmente semelhante ao imposto de renda, criado após a assinatura do tratado, então não atrairia aí a cláusula de extensão do artigo 2 dos acordos celebrados pelo Brasil. É claro que também a gente precisa ser coerente com esse entendimento apresentado na solução de consulta 191 e lembrar que nós temos aqui tratados assinados com Áustria, Finlândia, França, Japão e Suécia, que não prevêem a equiparação de serviços técnicos a royalties. Então, sejamos coerentes. Neste caso, eu tenho aí não a aplicação do artigo 12 do acordo e sim do artigo 7º. E aí, somente o estado de residência dessa empresa que está oferindo esses rendimentos teria competência para tributar e não o Brasil. Ainda é uma questão aberta, nós temos aqui uma solução de consulta trazendo uma opinião da Receita Federal, mas me parece que, de novo, não é uma peculiaridade estrangeira, também não é uma peculiaridade brasileira, acreditar que é uma atividade pura e simplesmente que não há maiores dúvidas a respeito da sua qualificação, e o Giacomo fez, na verdade, não foi provocação, acho que ele levantou a bola aqui para eu dar uma posição, até porque vale fazer uma propaganda, né, Giacomo? Eu e o Giacomo, nós publicamos um artigo há alguns anos atrás, e o título do artigo é bem provocativo, com a cabeça nas nuvens e os pés no chão, a tributação das atividades em nuvem. Então, olha, nós trouxemos essa posição de dizer não dá para dizer que realmente é apenas um serviço técnico porque olha para a plataforma, eu preciso olhar a atividade que está sendo entregue e aí tomar uma decisão caso a caso. Me parece que seria mais adequado tanto para os desafios brasileiros quanto para essas questões que nós vemos lá fora, e aí vai interferir em aplicação de tratado por outros países, em escolha de método de preço de transferência também. Acho que são essas as questões que eu queria terminar de falar às 18h03. É isso que a gente tinha combinado e é isso que a gente Muito faz agora obrigada, para Luiz devolver a palavra para Flávio. Doris. Muito obrigada pelos comentários também, inquestionavelmente relevantes. O professor Sérgio André Rocha, que eu sou super fã, nos eventos que ele faz, ele sempre chama atenção para isso. Você tem que saber o que você está fazendo. Então, no mundo dos fatos, o que está acontecendo, né? Então, isso é o que a gente tem que avaliar e depois entrar nas complexidades aqui jurídicas. Então, antes de eu ler o resultado da primeira enquete e lançar a segunda, o Erlan Valverde, também membro do GET, sócio do Tosini, ele levantou a mão aqui e pediu para fazer uns comentários. Então, eu vou aqui, já tendo apresentado ele, dar um allow to talk e depois a gente volta. E quem mais quiser comentar, fazer perguntas, por favor, fica à vontade. Luiz Flávio, de repente, depois você libera esse artigo de vocês, né? E a gente coloca no LinkedIn do GET. Erlan, não sei se você está conseguindo falar, eu acabei de te liberar. Vocês estão me escutando? Ô Doris, só um segundinho, como que foi em coautoria e tem copyrights envolvidos? Eu preciso perguntar para o Giacomo. Sim, não, o artigo de vocês, desculpa. Só porque é pro GET. Então combinado, fechado. Então tá bom. Erlan, desculpa, tá dando Imagina, Doris, obrigado por ceder a palavra e acho que parabéns para todos, a apresentação foi super bacana, tema bem atual e que eu tenho enfrentado diversas vezes do ponto de vista prático, essa inconsistência de conceitos. Eu acho que um ponto que eu só queria comentar é aquela instrução normativa 1455 da Receita, que ela dá um conceito de serviço técnico. Era o mesmo conceito de serviço técnico, né? Aquele que
dependia de conhecimentos técnicos especializados e etc. E teve uma alteração, salvo engano, em 2017, que no finalzinho dela ela diz que também é serviço técnico aquele que é realizado por estruturas automatizadas com claro conteúdo tecnológico. Desde esse momento, a eu vejo, e eu queria passar a provocação um pouco para vocês, muito, e eu acho que o Luiz Flávio comentou isso bem no finalzinho da apresentação, é muito em relação, se você tem um deliverable daquela estrutura, ou seja, se a utilização daquela estrutura ela te dá um retorno corpóreo, ou seja, um serviço, por exemplo, se você manda dados através de uma plataforma na nuvem e ela te retorna com cálculo ou com alguma análise, por exemplo, um caso que eu me deparei que é a análise geológica, você manda dados e recebe o retorno da análise geológica como um produto, né? Ou se aquele pagamento ele é referente apenas a um acesso, né? Ou seja, você tem um acesso ao Word, você tem acesso a PowerPoint, Excel, você paga mensalmente e aí me parece que pela legislação brasileira isso não seria um serviço. Aí eu estaria mais na linha de que é um pagamento por software, e aí teríamos todas as discussões, se é uma licença, se é software personalizado e etc. Então, acho que era mais essa provocação. Eu acho que também tem muito o resultado, se há um resultado decorrente daquele pagamento. Ou seja, eu tenho um deliverable de volta, eu tenho um relatório, eu tenho um cálculo, algo do gênero. Caso seja dessa forma, me parece que aí a gente está realmente diante de um serviço automatizado, vamos chamar assim, né? Que aí acho que o grande problema é um problema de tax policy brasileiro, que a gente tributar isso na fonte. Né? Mas, ao mesmo tempo, na hipótese em que você tem aquele que é uma mera licença, que é um mero acesso, aí eu acho que você está diante de um contrato de royalties. Eu acho que era só essas considerações, eu queria fazer a provocação para ver o que vocês acham. Tá ótimo, super obrigada, Erlan, pelo comentário. Antes de passar para o pessoal, esse conceito de serviços técnicos da IEN, o Brasil já conseguiu colocar no novo protocolo do tratado com a Argentina também, né? Então, nessa renegociação de tratados, a gente vê que o Brasil vai tentar fazer colar esse conceito, né? A gente está aqui com os grandes mestres do internacional. E também o protocolo com a Suécia, que a Suécia era um dos países que não tinha fonte sobre serviços técnicos, já foi renegociado, e assim que entrar em vigor, vai também tributar a fonte, né? Então, eu queria falar, também tem os novos tratados, o Edgar está falando aqui que os novos tratados do Brasil já têm o artigo 12A, né, ou 13, prevendo a tributação sobre serviços técnicos, mas eu acho que essa questão da definição está bem gritante no da Argentina, né? E também a questão que o Edgar está chamando a atenção, que a assistência técnica permanece com a questão dos protocolos, que, como eu falei, deve morrer. Né? Suécia já está aqui não tem data, mas já está aí com a sepultura pronta. Então, Francisco, Gisele, Giacomo, Luiz Flávio, Alexandre, também estou curiosa para continuar essa aula e ouvir os comentários de vocês. Então, fiquem à vontade. Eu queria começar, Doris. Eu queria começar, porque o Erlan, para mim, eu acho que o comentário que ele fez aqui quase no fim, Erlan, para mim é o que também direciona, e a gente concordo contigo, a gente acaba, foi um dos pontos que eu mencionei, a gente acaba, embora a gente discuta conceitos, na prática a gente nunca consegue ficar tranquilo com os conceitos que a gente discute, porque parece que a cada contrato e a cada relação
tudo muda e você tem que voltar a discutir. Para mim, um ponto que você colocou, o exemplo que você trouxe da análise de dados. E a linha é tênue, né? Desculpa até cortar. A linha é muito tênue. Até quando a gente estava discutindo para esse painel e a gente trouxe a questão do Zoom, a gente falou, na prática não é a caixinha, né? Começou o forno aqui e foi comprar o tomate lá. Assim, tudo se mistura. Então, é um cuidado muito grande, uma incerteza grande que a gente tem. Mas, para mim, o ponto que o Erlan colocou é qual é... Eu estou pagando pelo quê? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que se fazer em cada contrato, né? Ou em cada relação. Eu estou pagando pelo quê? O que eu estou esperando que me seja entregue? Está me sendo entregue um acesso a uma plataforma que me permite realizar um monte de coisa. Me parece ser o exemplo do Alexandre, voltando ao exemplo da pizza. Ou eu estou pagando por uma entrega, ainda que essa entrega seja feita pela nuvem, mas é uma entrega de algo pronto, que não necessita de uma ação minha. Eu só submeto uma informação e me voltará um serviço, um resultado. Eu acho que esse, para mim, é o ponto de mudança. Se isso está claro ou não, de novo, eu acho que isso a cada contrato, a gente vai pegar um contrato lá que vai dizer que é SaaS, e quando eu vou ver no fundo, é uma prestação de serviço que está sendo feita via nuvem. Mas, como em outros casos, eu acho que o Alexandre trouxe exemplos aqui, outros casos em que, na verdade, eu pago pela licença de uso, me parece que fica até desconexo com a própria base de cálculo que eu vou usar para o ISS, né? A base de cálculo é o preço do serviço, só que eu pago por acessos possíveis. Peraí, se eu estou pagando por número de acesso, isso está medindo o serviço que me foi prestado? Até fica estranho o preço cobrado, né? Quer dizer, o produto, como eu cobro o produto, já me revela pelo que eu estou pagando. Claro que isso pode ser ajustado entre particulares, não é isso que eu estou dizendo, mas comercialmente isso tende a me revelar, né? Se eu estou pagando pelo acesso, é porque eu não estou pagando pela entrega do serviço em si. E só para falar da IN 1455, eu fui até abrir enquanto você falava, eu fui abrir de novo a solução de consulta 191 e a solução de consulta grifa essa parte que você colocou do final, né, que foi incluída lá no final da estrutura automatizada. Ela grifa essa parte para sustentar a conclusão, para sustentar a conclusão de que naquela relação SaaS era serviço técnico. Eu achei interessante, eu não lembrava, eu fui rever quando você falou, eu fui rever e eles grifam essa parte e parece que isso foi bem direcionador da opinião. Essas são as minhas considerações. Giacomo, se você me permite só fazer um comentário. Primeiro, só para relembrar, aquele gráfico da pizza foi o meu pessoal lá da Logicalis Técnico, né? O pessoal muito didático para explicar, tenho que agradecer. E toda essa complexidade que vocês estão falando, que eu estou trazendo esse ponto de vista mais prático, ela é impactante quando você fala em ambiente de negócio, né? Porque de certo que a empresa vai definir uma linha e vai seguir, né? Só que a linha que for seguir, ela vai ser sempre uma linha, uma corda bamba, né? Se você pisar de um lado, escorregar, você pode cair num abismo. Então, e correr e ter alguns certos riscos atrelados. Então, você tem que ser... Muitas empresas tomam uma postura mais conservadora, outras um pouco menos, mas sempre alguma sustentação de especialistas e pareceristas, enfim, acaba sendo necessária, né? E quando você pega a empresa que está trabalhando todo dia com o departamento comercial, vendendo uma série de produtos, às vezes pode atingir um escopo muito grande, né? Então, operacionalmente, tem que ter bastante cuidado realmente para poder aplicar toda essa discussão que a gente está tratando aqui. Só um comentário do ponto de vista operacional, né? Eu queria colocar essa bagunça na linha de produção, né? Eu queria só fazer um outro comentário aqui também. Foi muito bem lembrado o ponto do protocolo com a Argentina, que o Brasil acabou incluindo esse alargamento aí do Conselho de Serviços Técnicos, mas isso também reforça um outro argumento, que é o seguinte: se for necessário, e o Luiz Flávio, você me corrija aí se eu estiver errado, se for necessário incluir no protocolo esse tipo de alargamento de conceito, é porque para os demais tratados onde isso não está contido no protocolo,
talvez numa relação jurídica entre contribuintes desses dois países, esse conceito não seja aplicável. Então, a gente poderia ter um argumento de defesa para lá numa relação jurídica com a França, por exemplo, tratar isso aí no artigo 7º, talvez, não no artigo 12, por conta da extensão do protocolo. Eu vejo essa linha de raciocínio. E, por outro lado, a Receita Federal sempre quer ser muito literal nos seus posicionamentos, tanto nas soluções de consulta quanto nas instruções normativas. Então, reforça esse fato a necessidade de renegociação e inclusão no texto do protocolo com a Argentina e a forçada de barra que a Receita Federal tem dado nos últimos tratados que foram assinados aí com Suíça, Singapura e Emirados. Enfim, colocando mais uma lenha na fogueira aqui também. Só um ponto, eu acho importante, o Francisco, você colocou, mas eu acho que no teor da minha fala, a ideia foi mostrar para vocês também que há uma tendência desse enquadramento como serviço. Eu acho que quando você pega os julgamentos, tanto no âmbito federal, do próprio CAD, ou mesmo no judiciário, essa tendência da gente alocar como serviço ou ainda que haja transferência de tecnologia propriamente dita. Quando a gente pula para essa ideia de streaming, né? Então vamos imaginar o próprio Zoom aqui, ou se a gente pega o Netflix, existem vários softwares hoje, até de psicologia, símbolo, em que há uma interatividade usuário-plataforma. Isso é a nuvem standard, eles estão na nuvem, é um software as a service, eu acho que não foge deste conceito. Fica muito difícil a gente falar que há uma transferência de tecnologia para o usuário, porque não há. A gente passa a ter uma licença de utilização, mas com um serviço embutido. Não dá para dizer que quando você pega o Netflix ou outras plataformas, elas não acabam criando uma parametrização de acordo com o seu perfil. Então, você tem alguns serviços embutidos que são inerentes. E eu acho que a Receita Federal ela foi muito inteligente na IN 1455 ao colocar essa questão das estruturas automatizadas com claro conteúdo tecnológico, porque nessa situação cabe tudo. Então, é óbvio que vai existir uma tendência extremamente reforçada dessa retenção na fonte. O Luiz Flávio, e por mais que a gente venha discutir dos novos tratados, das novas negociações, a gente percebe um sucateamento na aplicação do artigo 7º, quer a gente queira, quer não, né? Em termos práticos, o que sobra? A Receita Federal, ela tende a aplicar o artigo 7º? Nós sabemos que não. Nós sabemos que, na prática, ela tende a aplicar o artigo 12, enquadrar como ROIT, aplicar a retenção na fonte de 15 e aplicar a CID. E isso vem se materializando ao longo dos anos. Quer a gente tenha um argumento, eu acho que, Francisco, você colocou, será que a gente tem um argumento jurídico? Concordo que você tem sim um argumento jurídico, do qual me agrada muito como estudiosa e olhando o artigo 7º e o artigo 12º. Na prática, a vida como ela é, o que eu acho que vai acontecer? Uma tentativa forte de análise dessa dinâmica operacional favorecida através do próprio contrato e do aplicativo. Como é que esse aplicativo funciona? Como é que o contrato traz? Eu bato muito forte nessa questão do contrato, porque eu venho assistindo uma tentativa, e aí eu acho até adequada da parte da Receita, de olhar a dinâmica operacional, de se debruçar sobre o contrato para tentar entender, afinal, qual é a atividade preponderante. E, tendencialmente, quando você analisa esses contratos, a atividade preponderante é, sim, com um certo grau de servicização e adequação ao consumidor. Ou seja, esses serviços implícitos se tornam predominantes. E isso facilita a vida da Receita Federal para esse enquadramento ao final, como CID, e mesmo tendo as normas de exceção e toda uma legislação que me permitiria olhar na qualidade de software e afastar a incidência da CID, propriamente dita. Então, assim, é uma opinião pessoal, eu só estou colocando assim, um pouquinho da minha sensação com relação argumento versus verdade, né? O dia a dia, tá? Mas é isso. Aí o Luiz Flávio também vai.
O Luiz Flávio vai fazer uns comentários, aí quando ele acabar, eu acho que todo mundo já falou nessa rodada, eu vou ler o resultado da enquete e abrir outra, e a gente pode continuar lendo as perguntas e comentários aqui do pessoal que está assistindo a gente, pode ser? Então, Luiz Flávio, contigo. Muito legal as discussões, realmente, né? E deixa eu endereçar dois comentários, um da Gisele e outro do Chico, que o do Chico ecoou bastante aqui no chat, né? A gente tem aqui o Edgar Gomes trazendo questões interessantes sobre o Parallel Treaties que o Chico falou. Deixa eu só endereçar essas duas questões rapidinho para a gente continuar os debates, que estou achando super legal. Gisele, eu acho que é interessante a gente olhar para o dia a dia, né, da aplicação dos acordos de tributação no Brasil, né? Infelizmente, a gente tem que olhar para os anos e anos, porque me parece que a forma como o artigo 7º tem sido aplicado pela Receita Federal tem sido reformada em diversas oportunidades pelo Poder Judiciário. Então, me parece que infelizmente é complicado. Olha, como que a Receita Federal tem aplicado, como que o CARF tem decidido sobre a aplicação de acordos de tributação, não necessariamente deve ser a direção a ser seguida como o que é a extensão do artigo 7º, né? Pelo menos no nosso país. A gente pode citar aí aquela discussão que envolvia serviços técnicos, se aplicaria jamais o artigo 7º, imagina, o artigo 7º jamais. Pode ser o 21, qualquer outra coisa, menos o 7º. Até que o STJ, depois de muitos anos, fala, pelo amor de Deus, né? E aí, artigo 7º. Nós temos o CARF naquela discussão a respeito da aplicação dos tratados para as normas CFC. Então, eu tinha antes uma discussão se era o artigo 15, dividendos, ou se era, aliás, o artigo 10, dividendos, ou se era o artigo 7º, lucros das empresas, e aí, de repente, não, mudou. A partir de agora, eu cheguei a analisar um caso em que a Procuradoria pedia artigo 10, o contribuinte pedia artigo 7º, e aí, por voto de qualidade, pelo que eu me lembro, à época se decidiu nenhum dos dois. Os dois não serão atendidos, porque o tratado não é aplicável. E aí eu tenho discutido muito essa questão, e aqui a gente está com uma disciplina no mestrado profissional de BDT em tributação internacional, e a minha disciplina é sobre normas CFCs, e aí, por conta da pandemia, ao invés de aulas presenciais, cada aula nós temos um professor estrangeiro. E virou um esporte. Eu tenho apresentado essa questão para o professor estrangeiro e, via de regra, o professor faz assim, não aplicável? Como assim? Então, a minha indignação também não é algo, não estou errando sozinho. Então, eu não pararia nessa discussão, olha, o artigo 7º tem um escopo, por exemplo, não alcança a norma CFC. Acho que a gente vai ter que esperar alguns anos para ver o Poder Judiciário. E aqui, também para essa questão, me parece que é o caso. Agora, já endereçando para o Parallel Treaties, que o Chico falou, eu acho que é isso mesmo. É um método de interpretação bastante utilizado na aplicação de acordos de tributação, mas que o Edgar também nos deu aqui uma pista que não é algo que é determinante, né? Você tem, fazendo um canal com o CFC também, você tem acordos de tributação que tem protocolos dizendo esse acordo é aplicável e proíbe a aplicação de acordos das normas CFCs brasileiras. Outros que dizem, olha, esse acordo não afasta a aplicação, e outros que ficam no silêncio, né? Então, quando você tem essa série de protocolos que se chocam, não necessariamente você tira uma conclusão. Mas o caso da França é muito eloquente, né? Então, eu tenho uma nova política brasileira de negociação de acordos de bitributação, que a gente tem um exemplo da Argentina, pode ser uma tendência na negociação. E cada tratado é um tratado, né? Eu não posso aplicar um tratado pensando nos comentários do OCDE como se aquilo fosse o tratado. Eu preciso olhar o tratado em si e ver o que está escrito. Bom, se eu tenho acordos recentes e o Brasil não conseguiu negociar isso, significa que dois países soberanos negociaram e o Brasil decidiu que, olha, tá bom, para eu fechar esse acordo, eu não vou abocanhar essa parcela, não, eu vou abrir mão da minha competência. E não dá para, depois que o acordo foi assinado e não tem um protocolo tal como a Argentina, tentar aplicar isso para todos os casos como se não tivesse escrito, né? Muito legal.
Obrigada, pessoal, por essa primeira rodada. Então, o resultado da enquete foi a seguinte: 40% entende que o Zoom é paz e 60% entende que o Zoom é sais. Então, isso já mostra, né, a subjetividade e as dúvidas, porque todo mundo teve a mesma aulinha do Alexandre no início, assistiu os mesmos debates e as conclusões estão próximas, né? Inclusive, a gente teve nosso debatezinho ontem, é bom ver que eu não fui tão vencida, porque para mim era paz, né? E eu fui vencida entre o pessoal aqui. Então, é para ver a linha tênue e o espaço que abre a interpretação. Eu vou lançar agora a segunda enquete e depois devolver a palavra aos nossos queridos convidados para... Peraí. Eu acho que é um share results aqui, ok? Para vocês verem um 60-40. Já parei de dividir. Deixa eu ver se eu consigo lançar outra aqui. Pronto. Então, a segunda pergunta é a seguinte: caso o STF amplie o conceito de serviço, haverá risco da tributação incidente na importação de serviços incidir no licenciamento de software? Lembrando as diferenças, né, que a gente aprendeu. Então, tá aqui. Vamos lá. Tem mais alguma pergunta no chat que a gente não endereçou? Eu acho que não, né? O que o Edgar falou já comentamos. O Francisco vai abrir aqui uma nova rodada de debate, então. Eu vou falar até como representante do Luiz Guilherme, que teve que sair por um outro compromisso profissional, não pôde ficar até o final, e ele tem um ponto interessante. Essa enquete, alargamento do conceito de serviço, podendo fazer com que incida sobre o licenciamento de software. Isso a Receita Federal vai ter que ser muito cautelosa na aplicação desse entendimento, porque a gente tem lá o artigo 2º, salvo engano, da 10.168, que fala especificar, ou o parágrafo 2º do artigo 1º, eu não lembro, que fala que não vai incidir a CID no licenciamento de programas de computador. Então, a Receita Federal tem puxado, talvez, tem reforçado, talvez, o entendimento de que isso é serviço técnico, para ela poder trabalhar dentro daquela dicotomia IR-fonte de 15 e CID de 10. A partir do momento que você não tem mais a incidência da CID, porque é um licenciamento, mas trata isso como um serviço, de novo, olha o Luiz Guilherme aí voltando. Voltou. Parece que ele estava ouvindo o que eu estava comentando. Luiz, estou dando aquele teu exemplo da CID. Quando você ouviu o seu nome, Luiz? Isso. Ouviu o seu nome. Foi igualzinho, ó, o nosso esquenta. A gente fala o nome dele, ele aparece. Exato. É isso. Luiz, estou dando aquele exemplo da remessa do alargamento do conceito de serviços que o STF está tentando promover, e que isso a Receita Federal vai ter que ser muito cautelosa, porque se você passa a tratar como um serviço técnico o licenciamento de software, por exemplo, isso pode ter consequências com a incidência da CID, por conta da previsão da Lei 10.168. Exatamente. Então, eu não sei como que a Receita Federal vai navegar nesse mar revolto, né? Vamos dizer em outras palavras, enquanto o Fla-Flu for um clássico local, ainda vai. Se eles quiserem internacionalizar e aplicar isso para as remessas, então tudo é serviço agora, não existe mais nenhuma outra categoria, porque para a ISS alargou a base e agora para todas as remessas tudo é serviço. Realmente... O que importa é que o Flu vai sempre vencer. Não, se é para falar sobre time internacional, fala sobre São Paulo, né? Porque internacional mesmo é São Paulo agora. Enfim. Exato. Pois é, mas essa é uma preocupação muito grande, cara. E uma coisa também que eu tava... Só para uma questão, desculpa até cortar, só para uma questão de controle de tempo, para o pessoal que está assistindo a gente, vamos fazer essa última rodada uns 15 minutos e aí eu leio o resultado, porque sempre tem um pessoal que já saiu, que precisa sair, né? Então, os sobreviventes, vamos deixar eles falarem essa última rodada, a gente lê a enquete e seguimos, né? Bem mais inteligentes do que entramos. Luiz, continua teu ponto, Luiz. Não, Luiz desculpa, eu estava mencionando aqui que
já algumas reflexões a partir da questão da franquia. Para o software também não é novidade você ter a cessão do direito com serviços conexos e ter obrigações mistas. Se você for ver a legislação de software, existe junto com a licença a obrigatoriedade de fornecer o suporte. Isso é uma norma cogente, né? Não é nem uma disposição contratual, isso está na lei, é estatutário. Então, isso sempre teve lá, né? Não é porque agora para a franquia foi reconhecido um contrato de natureza mista que a gente vai desconsiderar que para software desde 98, se eu não me engano, que é desde quando está vigente a lei de software, a licença de uso sempre teve um caráter misto também, porque o suporte sempre foi obrigatório. Então, esse alargamento não deveria alterar o entendimento sobre o que é software, que a legislação também não mudou. Perfeito. Eu queria fazer mais uma provocação aqui. A gente debateu bastante a questão internacional, mas eu queria voltar um pouco na dicotomia ISS e ICMS. E eu queria tentar ouvir um pouco do Alexandre e do Luiz Guilherme também, porque, na minha opinião, analisando toda essa questão, as empresas elas têm uma dificuldade muito grande de planejar e até de precificar os seus produtos quando você tem esse risco gravíssimo de que um estado como o Rio de Janeiro, por exemplo, possa te autuar quando você está vendendo um serviço de firewall, por exemplo, pela nuvem, em que a empresa está talvez na cidade de São Paulo, está vendendo a partir de São Paulo, mas está se utilizando de um servidor e de serviços que são subcontratados com a controladora no exterior. Então, e de novo, a gente está falando de um SaaS, na minha opinião, é as a service. Isso é um serviço. Então, não sei se lá no âmbito da Brascom tem algum tipo de discussão que vocês possam compartilhar conosco e, enfim, de repente vale a pena olhar um pouco sobre a ótica das empresas também, né? Porque isso tudo vai ser repassado para o usuário. No final do dia, é o usuário que paga a conta, né? Então, essa confusão da política fiscal brasileira tem que ser resolvida de alguma maneira. Sim. Antes do Luiz falar, o Luiz pode falar mais sobre a Brascom, talvez, tem várias discussões lá na Brascom que a gente participa. Só dar o que eu vejo na realidade em relação a isso, Francisco, é que a empresa ela tem que escolher um caminho, né? Então, a gente escolhe o caminho com a convicção, sem poder desviar, né? Então, você escolheu tributar software por ICMS. Então, é esse o caminho que você vai seguir, né? E ou ISS, independentemente. E os reflexos disso, eles vão impactar no seu preço, vai ter uma série de reflexos que vão até, em alguns casos, impactar no seu poder de competir com propostas que são colocadas para clientes em comum, né? E o ambiente de negócio fica estranho, porque também, como eu falei, até citei rapidamente no começo, supondo que uma determinada empresa escolheu por tributar software por ISS, né? Você tem alguns fornecedores que têm um posicionamento diferente, né? Que também, de certa forma, se a gente for entrar na discussão, você tem argumentos para os dois lados. Pode-se dizer que um lado está mais forte, outro está mais fraco, mas enfim, você tem argumentos para os dois lados, para argumentos de sustentação. Então, quando você recebe uma nota fiscal de um fornecedor que te está tributando software como ICMS, e você, seguindo a lógica e do fluxo do trabalho e das decisões que a empresa teve, você vai vender como ISS, aí você já tem um problema, percebe? Então, porque você vai ter entrando um produto e saindo um serviço, né? São poucos os casos, eu acredito, né? Mas existem. Então, depender da empresa, você vai ter sempre que trabalhar de alguma forma com uma margem de risco causada por esse conflito de competências, né? Como eu disse, que
incomoda bastante as empresas em geral. Para adicionar ao que o Alexandre colocou, eu tenho dito isso nessas discussões de software, que assim, o conflito de competência é o pior contencioso que você pode ter, né? É muito diferente de você fazer um planejamento tributário agressivo, ou ter um entendimento que tem que pagar uma alíquota diferente. Quando você está no conflito de competência, você segue uma linha, como o Alexandre falou, e você vai saber depois de muito tempo, quando aquilo for definido, aquele conflito for solucionado, se for solucionado no Supremo, se você fez certo ou errado, né? E aí, se por acaso a decisão for diferente da que prevalecer um entendimento diferente do que você tomou, você não só teria que pagar retroativamente o que você deixou de pagar, como você provavelmente não vai conseguir recuperar o que você já pagou, né? Imagina no caso do ISS, entrar com ação de repetição de débito contra os municípios. Isso aí é coisa para a próxima geração, né? Receber. Quando a empresa, vai ser o espólio, né? O espólio do sócio da empresa que vai... então, assim, você tem que pagar eventualmente o que prevaleceu, não conseguir recuperar o que você já pagou, e pior, o que você vai ter que pagar de novo, você não consegue mais colocar no preço, né? Então, assim, o conflito de competência você perde 3 vezes. É o pior tipo de contencioso que pode existir para a empresa. E outra, nesse ambiente de insegurança, que você tem posição legal, você segue a regulamentação legal do Estado ou do município, esse tipo de coisa, ele traz uma externalidade negativa muito grande que prejudica a concorrência, porque no final das contas, você não está igualando todo mundo do ponto de vista fiscal e a gente vai competir no produto. Não, você está colocando a competição também dentro da sua agressividade, do seu apetite ou não, de adotar uma posição ou outra fiscalmente. E isso prejudica a concorrência e prejudica o consumidor, no final das contas, que não vai estar recebendo um produto fruto de uma competência, de uma competitividade bem feita no mercado, né? E daqui a pouco você vai ver alguns se tornando paraísos fiscais para software também. O que eu quero colocar? Eu tenho a minha matriz em São Paulo, filial no Rio, e vamos supor, eu não sei, tá? Estado do Rio Grande do Sul, ele reconhece de maneira normativa que não incide ICMS sobre transação envolvendo software. Eu vou montar uma filial lá e vou passar a assinar os meus contratos com as diversas empresas de tecnologia que vão me prover serviços por lá, pela minha filial. E aí o Estado de São Paulo e o Estado do Rio não vão nem enxergar aquela operação. Se enxergarem, talvez não terão os elementos fáticos para impor algum tipo de auto de infração. Então, de novo, o caos está se instalando. A gente precisa realmente de uma reforma tributária. E agora, voltando um pouquinho para o internacional, Luiz, seu retorno já motivou uma pergunta, né? O Renato Faria está parabenizando a gente pela organização do evento. Que bom que você gostou, Renato. Fico feliz. Tiveram alguns comentários aqui no chat também. Mas para você, Luiz, e para todos, claro, que puderem comentar. Aproveitando o retorno do Luiz, que tratou de casos de remessas internacionais com diferenças de localização entre o titular dos direitos autorais e do data center, que hospeda todas essas informações. Imagine como ficaria a situação em que o data center estivesse localizado em um hub, localizado no oceano de forma submersa em águas internacionais. Nossa, esse, né, tem que ver com a natureza jurídica do mergulhador também, né, que colocou o data center lá. Né? Ser dedutível aquilo, né? A questão não é um exagero. Na medida em que há estudos no sentido de que estar localizado em ambiente livre do aquecimento, é isso? Seria favorável à infraestrutura do data center. Pois é. Bom, pessoal, eu acho uma boa, né? Quem quiser discutir o mergulho, né? Que vai colocar, se é insumo para piscofins, sei lá, né? Não, mas assim, realmente eu concordo com o Renato que não é uma questão absurda, não. A gente viu muito na mineração de Bitcoin que os servidores foram parar em lugares bastante inusitados, né? Justamente por conta dessa economia e eficiência na energia.
de repente, Atlântida vai virar realidade, né? Vai criar lá uma redoma no fundo do mar cheia de servidor. Mas a questão é interessante porque, assim, com a nossa tradição cartorária, carimbadora de natureza jurídica e de esquartejadora de contratos, né? Porque o que a gente faz é isso, quando a gente tem uma solução, a gente tem que esquartejar o contrato para tentar identificar uma natureza jurídica diferente para cada uma das obrigações, né? E no limite se chega nesse ponto que o Renato está falando. Realmente eu nem sabia dessa questão, porque assim, realmente tem águas que não são de ninguém, né, que são internacionais, né? E aí como é que faz? Vai ser um novo paraíso fiscal sem soberania, né? Não sei. Mas enfim, eu acho que, tirando a brincadeira à parte, essa tradição que a gente tem que partir para uma tributação de base ampla, né, no destino, né? O que tem feito aí a OCDE, o Plano Internacional, é entender que a tributação tem que ser de base ampla e com base no destino, e tem que focar na funcionalidade, né? Quando a gente está falando de software, por mais que tenham todas aquelas camadas, no final das contas, o que você quer, estando na nuvem, estando na máquina, estando em download, o que você quer é a funcionalidade. A funcionalidade é o principal, né? A forma como você acessa a funcionalidade deveria ser irrelevante. Então, nesse sentido, onde está o servidor, deveria ser irrelevante. Quem está te provendo a funcionalidade que é o principal, que é o que deveria prevalecer. Entra na ideia da geração de valor, né? A própria OCDE, ela vai nessa linha do value creation, né? Então, o usuário e tudo mais, né, Luiz? A gente que está um pouquinho na contramão disso tudo. Inclusive, quando a gente olha na tributação direta, não só na tributação indireta. Essa é a grande verdade, enfim. Pessoal, deixa eu só ler, então, o resultado da última enquete. E aí, quem quiser fazer uns comentários finais para a gente já ir, infelizmente, encerrando esse webinar, né? E já abrir espaço para os próximos que estão aí em vista. Então, aqui não tivemos dúvidas, né? 80% dos nossos espectadores entendem que sim, haverá risco da tributação incidente na importação de serviços incidir no licenciamento de software, caso haja ampliação do conceito de serviço pelo STF. Não está aqui os resultados. Vamos agora, então, caminhar para o encerramento. Quem tiver últimos comentários a fazer aqui, fique à vontade. Doris, eu só queria acrescentar que o Renato Faria, que participou enviando essa questão e está participando aqui também no chat, ele é o organizador da obra Tributação da Economia Digital, junto com o Alexandre Monteiro e o Ricardo Maito. O Alexandre Monteiro, que é o sócio do Chico, já me mandou mensagem falando os organizadores também autorizaram circular o artigo. E o Renato Faria tinha falado antes. Então, olha, direitos autorais totalmente liberado, o JET vai receber esse artigo. Aí, ó. Show, muito obrigada, gente. Esse é o livro. Aqui, eu também tenho esse. Aqui, vamos fazer o jabá do Renato Faria e do Ricardo e do Alexandre, que tem um artigo do Giacomo e do Luiz Flávio e vários outros super interessantes. O meu está todo marcado. E esse é o livro que tem também na versão digital, que eu, a Gisele e o Luiz Guilherme participamos pelo grupo da FGV. Então, né? Para quem quiser, depois a gente bota também os links no Get para quem quiser baixar, mas são esses dois, né? E eles ajudam muito, tem uma visão bem prática. O Edgar Gomes está falando, faz um sorteio do livro, Doris. Não tenho. Se eu tivesse, eu faria. Esses só tenho os meus mesmo, já arriscados. Enfim, quem quiser... Doris, eu só queria, só para terminar, agradecer e dizer que eu tinha feito
tinha anotado aqui umas perguntas para fazer para a Gisele, Luiz Flávio e para o Luiz. A gente aqui é parceiro, né? A gente faz pergunta para a parte internacional. Isso, gente. Não, gente, aproveitem que eles estão aqui. Aproveitem o pessoal, né? Aqui o know-how de grátis, né? Na pandemia, mandem as perguntas. Enfim, tem umas discussões que eu queria propor aí de classificação, royalty, direito autoral, que a Gisele começou a falar e citou alguns casos. Eu sei que o Luiz explora bastante esse tema também, o Luiz Guilherme, o Luiz Flávio, eu já conversei com ele sobre o assunto. Queria só deixar no ar, me fizeram uma provocação e eu te confesso que eu tenho pensado sobre isso, que é essa classificação como royalties versus direitos autorais. A gente olha para royalties com base na Lei 4.506, salvo engano, né? Que é o artigo lá que diz royalties é isso aqui, né? Salvo quando é direito do autor, que joga para a Lei de Direito Autoral. E alguém um dia me fez uma seguinte provocação. Só que a Lei 4.506, ela é para tributação de renda na fonte. Ela é uma lei, ela é específica para a classificação dos rendimentos tributados na fonte. Será que eu posso usar essa lei para classificar o rendimento para dedutibilidade? E tem um parecer que agora eu não me lembro se é do Alcides Jorge Costa, não vou me lembrar agora, que fala exatamente dessa questão da aplicação restritiva, né? De quando você chama algo do que não é só para, por exemplo, incidência na fonte, você só aplica para incidência na fonte, não aplica para mais nada, por exemplo, dedutibilidade. E eu acho assim, eu queria propor essa discussão para vocês, a gente está em cima da hora, mas queria ouvir muito vocês, Luiz, Gisele, Luiz Flávio, enfim, Francisco, Alexandre, mas essa era uma parte internacional que me causa muita curiosidade. Eu acho que então, sim. Vamos responder a pergunta do Giacomo e depois tem uma pergunta para o Luiz Flávio, do Fernando Souza de Man. Dúvida para o Luiz Flávio. Ele vê o Brasil tentando usar o artigo 3, parágrafo 2º, para classificar serviços técnicos como royalties, também quando não houver artigo no protocolo do tratado sobre o tema. Então, vamos responder o Giacomo e, de repente, quando chegar a vez do Luiz Flávio, ele já aproveita e vê essa questão. Se quiser, Lu, pode comentar, eu fecho, não tem problema, até porque, como eu falei disso, eu pessoalmente, tá, Giacomo, eu não encaro como... Eu vou buscar a natureza jurídica do contrato. Quando eu analisei o contrato propriamente, um dos casos eu tinha sido a relatora, para mim ficou muito claro que era direitos autorais e não royalties. Por outro lado, quando você analisa as posições entre controladora e controlada indireta, você também consegue enxergar que não existia uma transferência de tecnologia propriamente dita. Então, partindo desse pressuposto, para mim ficou muito fácil encarar a dedutibilidade a partir do enquadramento como direitos autorais. Então, o contrato me auxiliou a isso, seja para demonstrar a inocorrência de transferência de tecnologia, seja para fins, porque você tinha todo o copyright da controladora norte-americana, justamente trabalhando a ideia de direito moral e direito patrimonial, típico de direito autoral, e não de royalty. Então, a partindo da natureza jurídica, aí eu vou para o 110 CTN, eu não posso desconfigurar a natureza jurídica da qual eu estou trabalhando. E como você tem na lei de software, de forma clara, de aplicação específica, a possibilidade de uma pessoa jurídica, né, ser detentora de direitos autorais, isso me deixou extremamente tranquila nesse sentido. Então, eu fui por duas vias e tentei abarcar no precedente, ainda que vencido, essa situação. E foi vencido por voto de qualidade. Há outros precedentes, inclusive do Luiz Flávio, nesse sentido, que foram por voto de qualidade. Então, há uma tendência, de novo, né? Eu não sei se eu estou respondendo a pergunta de forma direta, mas indiretamente, dada a casuística. Então, sim, né? A gente vai acabar, eu enxergo como uma limitação específica para o imposto de renda retido na fonte. Respondendo sua pergunta, eu não acho que você pode trabalhar com uma generalidade, ainda mais, né? Porque a ideia de royalty ela é muito subjetiva
né, até em termos de instituto, né, os royalties, mesmo quando você fala em tratados internacionais, são figuras difíceis de enquadramento. E, de novo, a gente vive nessa tentativa árdua de enquadramento. Vira e mexe, a gente está tentando reenquadrar. E eu acho que no futuro vai ficar muito difícil, né? A gente trabalhar e conseguir trabalhar, seja no ambiente internacional, seja propriamente as administrações tributárias ou até o judiciário, se a gente realmente não tiver uma mudança de mindset, né? E aí eu concordo com o Luiz nesse sentido, né? Com o Luiz Guilherme, que assim, a gente precisa rever, através da reforma tributária, algum mecanismo mais eficiente de desenquadramento e de saída dessas caixas, sob pena da gente parar realmente a atividade produtiva de uma forma inteligente, né? E isso não está acontecendo. Então, realmente eu vejo essa preocupação. E é interessante sempre a perspectiva do Luiz nesse ponto prático mesmo, né? Então, seria isso, da minha. Obrigado, Gi. Ô, Giacomo, vou tentar fazer um comentário rápido, tá? O seu ponto ele é muito interessante, tá? Existem vários argumentos contra essa posição de indedutibilidade total do pagamento pela licença de software, que é um absurdo, né? A gente já começa com um absurdo que é assim, o cafezinho é dedutível, mas o seu principal insumo, você vende software, o software que você compra, você não pode deduzir, é um custo operacional. Esse ponto ele é muito interessante se você for analisar historicamente. Essa definição ela veio, quando ela surgiu, ela estava na parte até da tributação da pessoa física, né? E por que ela estava na parte da tributação da pessoa física? Porque na época que ela surgiu, a limitação da dedutibilidade, você tributava dividendos. E a tributação de dividendos era mais gravosa do que a tributação de royalties. Então, era um planejamento tributário que existia na época, você remunerar via royalties para não ter que pagar a parcela de dividendos. Isso torna muito evidente o fato de que essa norma ela foi destinada para o sócio pessoa física. Porque lá na origem, se você estivesse distribuindo para uma pessoa jurídica, não ia fazer diferença. Esse planejamento tributário de tributação de dividendos versus tributação de royalties, ela fazia sentido quando o sócio era pessoa física. Por isso que está lá dentro da parte de tributação da fonte da pessoa física. Isso foi transportado depois, virou uma dedutibilidade geral para empresas também. Mas quando você vê a outra discussão que tem, que ela é indedutível quando paga a sócio, e se esse sócio é pessoa física ou jurídica, esse argumento ele é exatamente dentro do contexto que você está falando. Quando surgiu a limitação de dedutibilidade, é porque o pagamento de royalties ele era mais barato que a tributação de dividendos. Então, o sócio, pessoa física da empresa, criava um IP e se remunerava por royalties. O que a legislação falou? Olha, a gente tem que dar um jeito de acabar com isso. Você ficou criando IP e, em vez de distribuir dividendos e pagar imposto, você recebe royalty, a gente vai tornar o royalty indedutível para você parar de fazer essa subtributação na distribuição de dividendos. O tempo passou, dividendos virou isento, essa restrição à indedutibilidade de royalties não fez mais nenhum sentido, só que ela continuou na legislação. Ela continuou na legislação e passou a ser aplicada para pessoas jurídicas dessa forma absurda, causando essa distorção que não faz sentido nenhum. Mas o ponto que você colocou ele é muito importante e ele vai num dos argumentos muito importantes dessa discussão, que é se a restrição que está lá de indedutibilidade de royalties pago a sócio, até porque vem depois sócio, vírgula, parentes, e vem várias qualificações que dão a entender de pessoa física. Ela está dentro desse contexto que você colocou, originado para a tributação de dividendos na época ser maior do que a distribuição, o pagamento de royalties. Luiz Flávio, quer comentar alguma coisa, de repente, da outra pergunta também, e aí nós fechamos? Se Claro. Ninguém mais, Alexandre, Giacomo, Francisco, se vocês não tiverem mais nenhuma observação. Aí o Luiz... Dori, só queria fazer um registro aqui que a gente tem uma participação internacional aqui de Angola, o Manuel. Tem. Que pode colocar o data center lá em Angola, que a energia lá é barata. Valeu aí, Manuel, por assistir a gente aí de... Muito bom, cara. Tá feito aqui o jabá do seu país aí. Não, tá realmente internacional, porque tem o Manuel de Angola e temos o Fernando Deman, que é egresso lá da USP, mas que hoje é professor da Universidade de Maastricht. Inclusive, o Fernando tem que
participar de algum próximo webinar do JET também, porque Exatamente. ele vai contribuir bastante. Tá ótimo. Exatamente. Então, obrigada de novo a todo mundo. Antes do Luiz Flávio fechar, obrigada a todo mundo que participou, pelo tempo que ficou, por estar aqui prestigiando a gente. Você vai ter outro webinar dia 9, dia 9 às 5 horas, próxima quinta, né? Não, terça, desculpa. Às 5 horas, sobre a teoria do precedente e a atuação do STF em matéria tributária. Eu coloquei lá no início do chat também o link do YouTube e do LinkedIn do Get. Então, a gente sempre coloca a maior parte das nossas gravações e eventos lá, para vocês conseguirem acompanhar. E agora passar a palavra para o Luiz Flávio fazer o encerramento. Bom, Doris, eu não posso deixar de agradecer por essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje e dizer com muita sinceridade que eu acho que foi uma das discussões mais completas que eu já presenciei sobre a tributação em cloud computing, todas essas questões que a gente tratou aqui hoje. Realmente eu fiquei impressionado. Não podia ser diferente com esse time legal que vocês selecionaram. E eu iria também dizer que eu estou impressionado, que o que depõe a respeito da qualidade do evento é quem também não está aqui no painel, mais acompanhando. E eu iria fazer referência ao Fernando Deman, exatamente, um dos melhores professores de tributação internacional, que tem trabalhado muito com tributação de economia digital, vivendo na Holanda há bastante tempo, agora quase meia-noite por lá, e ele nos acompanhando e outras participações internacionais mostra o sucesso do trabalho do JET. Então, aqui eu parabenizo todos vocês e, por favor, não parem, continuem organizando essa reunião bacana. Fernando, rapidamente, eu acho que a forma como eu aplico o artigo 3.2 das convenções torna a aplicação da legislação doméstica como algo subsidiário. Então, primeiro eu preciso estressar a aplicação do contexto do próprio acordo de bitributação para que eu consiga identificar se algum termo daquele acordo não definido no seu texto pode ser definido. Caso eu não consiga por nenhuma das formas que o próprio acordo me provê, pelo seu contexto, aí eu vou para o direito interno. Primeiro que eu não sei aqui se eu vou ter um termo não definido, né? Afinal de contas, se eu não tiver um protocolo dando essa extensão dos serviços técnicos, bom, será que eu consigo encaixar a definição de royalties? Talvez não. Aí eu procuraria, se eu tiver algum termo não definido, eu procuraria no contexto, e me parece que até pelo caminho que o Chico já iniciou aqui uma discussão legal, por parallel treaties, outras questões, contexto do que o tratado foi negociado, uma série de questões contextuais. Será que eu consigo estender isso? Eu acho que eu vou ter um resultado negativo, talvez. E aí faço aqui também esse encerramento, trazendo a memória para um tema internacional que não pode ser deixado de ser citado nunca, o professor Alberto Xavier, em que quando ele aborda, inclusive, os protocolos, ele olha para o contexto dos protocolos e ele dá uma interpretação bastante restritiva dessa norma extensiva do conceito de serviços técnicos para royalties. Agora, se eu não conseguir nada no contexto, eu vou para o direito interno, aí eu me deparo com essas questões todas que o Giacomo levantou. Bom, será que a definição que a gente tem por aqui, né, será que socorre essa situação que a gente está tratando aqui agora? Então, é realmente uma discussão muito legal. Obrigado por ter trazido esse ponto. Acho que a gente pode organizar um outro webinar só para tratar essa discussão do Fernando, que, como está vindo dele, né, podia ser mais interessante. Tá, obrigado gente, a todos. Então, muito obrigada também ao Erlan, que participou e trouxe ótimas considerações, e a todo mundo que está assistindo a gente. Tem até o Felipe, que vai ser palestrante semana que vem. O Edgar trouxe alguns pontos, já que a gente falou de todos os livros, vamos falar de um dos livros do Get também, que o Edgar comentou, o Edgar escreveu sobre alguns dos pontos levantados no artigo. E vamos comer pizza, né? Recebi várias mensagens que as pessoas estão pedindo pizza. Então, as pizzarias vão ganhar um trocadinho a mais nessa quarentena. E fica aí a provocação. Se elas pagarem algo para o Alexandre, o que será? Né? Para o Alexandre, para a equipe da Logicalis, por esse trocado extra de hoje. Serviço, royalty, algo atípico, né? Porque o exemplo dele inspirou. E eu vou encerrar, então. Nessa hora já dá fome, né, Doris? Hã?
Essa hora já dá fome. Já, e tá todo mundo pedindo pizza. Tem que ver aí de capitalizar e a gente analisa a natureza jurídica aí da sua explicação no início. E a relação, né, com a venda das pizzas. Tá bom, gente. Muito obrigada. Vou encerrar aqui. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.